Bom dia, hoje é dia 16 de outubro e estamos aqui com mais um episódio Cristo na Mente. Hoje é quinta-feira, que o Senhor possa estar abençoando grandemente o seu dia, né? É mais um dia que o Senhor preparou para nós, é mais um dia que o Senhor teve misericórdia de nós, né? E se estamos aqui, temos que ser gratos, né? Pelo amor e pelo zelo e pelo cuidado dEle, pela misericórdia dEle, que é o motivo de não sermos consumidos, né? A palavra do Senhor para o seu coração nesta manhã se encontra em Gênesis, capítulo 25, a partir do seu verso 20, que diz assim: Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Ela era filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã do arameu Labão. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor atendeu às orações de Isaac e a sua mulher Rebeca ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela, pelo que disse: Por que isso está acontecendo comigo? E foi consultar ao Senhor. O Senhor então respondeu: Os filhos que estão no seu ventre formarão duas nações rivais. Uma será mais forte do que a outra, e o mais velho servirá ao mais novo. E quando se cumpriu o tempo, ela deu à luz a gêmeos. O primeiro a sair veio todo coberto de pelos e cabelos ruivos, por isso deram a ele o nome de Esaú. Em seguida veio o irmão segurando o calcanhar de Esaú, por isso deram a ele o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um caçador habilidoso e vivia pelos campos. Jacó, no entanto, era do tipo tranquilo e ficava nas tendas. O filho favorito de Isaac era Esaú, por causa das saborosas caças, mas o filho favorito de Rebeca era Jacó. Certo dia, Jacó estava preparando o ensopado de lentilhas, quando Esaú chegou em casa. Ele estava exausto e pediu a Jacó: Por favor, dê-me um pouco desse ensopado vermelho, estou faminto. Por isso Esaú também foi chamado de Dom. Jacó respondeu: Venda-me primeiro a bênção da primogenitura. Esaú disse: Se estou morrendo de fome, de que me adianta essa bênção? Então Jacó disse: Jure primeiro. Esaú fez um juramento, vendendo seus direitos de filho mais velho a Jacó. Então Jacó deu a Esaú o pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu e foi embora. Assim, Esaú desprezou a sua bênção da primogenitura. A história que ele está nos contando, né, que existiam dois irmãos que desde o ventre já brigavam. Desde o ventre já tinham uma rivalidade, e sua mãe Rebeca consultou a Deus e perguntou: Senhor, mas por que isso está acontecendo? Então a revelação de Deus para a vida de Rebeca foi que o maior serviria ao menor. O maior sabemos que é Esaú, porque ele nasceu primeiro, é o primogênito, né? E naquela época a primogenitura era algo muito especial, justamente porque os pais abençoavam, né, aquele que primeiro tivesse nascido, né, o filho homem. Mas a Bíblia diz que depois que Esaú nasceu, nasce também Jacó. Porém, Jacó nasce agarrado ao calcanhar de Esaú. O que nos faz entender todo o contexto, né, para que a história venha acontecendo, e realmente Jacó recebeu a bênção no lugar de Esaú. Mas tudo começou quando, certo dia, Jacó estava preparando ali um ensopado de lentilhas, provavelmente, né, com toda certeza, como a Bíblia aqui está dizendo, Jacó era um menino tranquilo. Então, acredito que ele ajudava muito mais Rebeca em casa, por isso que Rebeca preferia muito mais a Jacó do que Esaú. E o filho preferido de Isaac era Esaú, porque ele era caçador, ele era habilidoso. Mas se tinha uma coisa que ele não era, era inteligente. Porque a Bíblia conta que certo dia estava Esaú preparando ali um ensopado de lentilhas, né, para eles comerem. Quando chega Esaú, já cansado, exausto de ter caçado, né, ter feito esse momento de caça, e no decorrer da história a gente vê que Esaú, ele pede para Jacó: Olha, Jacó, me dá um pouquinho dessa sopa aí de lentilha, me dá um pouco desse caldo que você está preparando. E Jacó, inteligente, vira para ele e diz: Olha, eu até te dou, mas você tem que fazer algo, você tem que primeiro vender para mim a bênção da primogenitura. E sabe o que Esaú fez? Ele desprezou a bênção, assim como a Bíblia diz aqui no último versículo que eu li para vocês. Porque ele diz assim: De que me vale essa bênção se agora estou morrendo de fome? E sabe então o que ele fez? Ele vende a bênção para Jacó. Ele jura para Jacó que a bênção será dele. E ainda assim, nos seus versículos mais para frente, Esaú vai dizer, né, que Jacó, ele é um enganador.
Porém, se a gente for analisar realmente a história e o que está acontecendo aqui, a gente vê que Jacó não enganou Esaú. Jacó foi sincero e disse: você quer comer? Então me dá a bênção da primogenitura. E aí foi quando Esaú deu a bênção da primogenitura por causa de um prato de lentilha, né? A gente pode simbolizar que a bênção da primogenitura em nossas vidas é como a presença de Deus, né? E o prato de lentilha são os prazeres mundanos, né? E quando eu digo prazeres, eu falo de todas as circunstâncias onde nós trocamos a Cristo, trocamos a bênção que nós temos, que é a presença dele, por um prato de lentilha. O prato de lentilha é simbolizado pelo pecado, pelos prazeres, porque quantas vezes nós trocamos a Deus por coisas tão pequenas e por coisas que nós julgamos ser mais importantes do que a presença dele. Infelizmente nós trocamos a Cristo, infelizmente nós trocamos a presença de Deus por horas e horas e horas no Instagram, no YouTube. E se você vê um vídeo como esse que eu estou fazendo, que vai edificar a sua vida, tudo bem. Mas quantas vezes passamos horas e horas, né, no Instagram e no YouTube, olhando e vendo coisas tão fúteis, sabe? Coisas que realmente não agradam a Deus, né? Porque são coisas que não vão construir o nosso ser, né? São coisas que não vão nos edificar, são coisas que não vão nos aproximar de Cristo. Quantas vezes trocamos o Senhor também por lugares ou por pessoas que a cada dia mais nos afastam dele, né? Quantas vezes trocamos a Cristo por prazeres carnais, trocamos a Cristo por prazeres sexuais, por prazeres, bebida, em vícios, né? Muitas vezes trocamos o Senhor por tantas coisas. Ou às vezes trocamos por coisas mínimas, por um sono. Às vezes, quantas vezes o Senhor fala: filho, levanta, vai orar, filho, vem falar comigo, filho, vem ler minha palavra. Você fala: se eu tô cansado, eu tô com sono, vou dormir, amanhã eu faço isso, hoje eu não tenho tempo. E aí os dias vão se passando, se passando, se passando. E a cada dia mais você vai ficando morto espiritualmente. A cada dia mais você vai ficando distante dele. E infelizmente essa é uma situação que todos nós passamos, né? Todos nós trocamos a Cristo. É fácil, né? Julgarmos a Esaú. Esaú estava com fome, trocou a bênção por causa de nada. Mas quantas vezes nós temos trocado a Cristo diariamente? Se eu for refletir agora e você for refletir agora e analisar todos os nossos últimos dias, a gente vê que inúmeras vezes num dia a gente desprezou ao Senhor, a gente recusou. O Senhor falou: filho, vai dobrar os joelhos e orar. Não, pai, eu tenho que fazer a janta primeiro. Não, peraí, deixa eu fazer isso aqui primeiro, depois eu vou. Por fim, a gente nem foi orar, nem foi ler a Bíblia, nem foi ter um momento de adoração e de intimidade com o Senhor. Quantas vezes o Espírito Santo, ele fala ao nosso coração que nós devemos buscar a Deus, que nós devemos buscar a presença de Deus, mas a gente não faz, porque a gente troca a presença do Senhor, a gente troca a bênção da primogenitura por um prato de lentilha, irmãos. Olha que coisa triste. Se fosse por um grande banquete, né? Nem assim também, mas se fosse um grande banquete, algo que fosse, nossa, muito top ali para Esaú, né? Mas ele trocou por um prato de lentilha. E quando a Bíblia diz que ele trocou por um prato de lentilha, é porque ela está dizendo que foi por uma coisa tão banal, você trocar algo tão maior que Deus tinha para te dar, por causa de uma coisa tão mínima, de uma coisa tão fútil. Gente, Esaú podia ter comido ali uma fruta, não é possível, né, que não tivesse uma maçã, uma fruta ali para ele estar comendo, para poder estar saciando a sua própria fome, ou não é possível que ele não tivesse a paciência para esperar um pouco, né, para que sua mãe preparasse o cozido com a caça que ele tinha trago. Então muitas vezes a gente peca justamente nisso, a gente não consegue pensar a longo prazo e troca justamente aquilo que o Senhor tem para nós no futuro, né, a bênção de estar com Ele, por coisas tão fúteis e banais, né. A Bíblia ainda conta que Jacó enganou sim a Isaac, né. Isaac, que era o seu pai, quando ele estava ali no momento de falecer, Jacó se junta com Rebeca e os dois enganam a Isaac, fazendo Isaac se passar por Esaú para receber a bênção, né? Isaac por várias vezes pergunta: é você mesmo? Você é meu filho Esaú? E Jacó responde: sim, pai, sou eu, sou seu filho Esaú. E então Isaac vai e abençoa a Jacó, né? Libera a bênção da primogenitura sobre a vida de Jacó. Porém,
Depois que Jacó sai da tenda, chega Esaú. Esaú prepara, assim como Jacó, prepara um ensopado e leva para o seu pai. E quando ele chega diante do seu pai, fala: pai, eu trouxe esse ensopado para o senhor comer, e o senhor já aproveita e já me abençoa, já libera a bênção da primogenitura sobre mim, né? E Isaac, né, a Bíblia diz que ele entra em estado de choque, porque ele fala: se você é Esaú, quem foi que saiu daqui então dizendo que era Esaú, a qual eu abençoei, né? E então Esaú começa a chorar e fala: pai, o senhor não tem uma bênção para mim? Isaac fala: filho, eu já abençoei a teu irmão. Mas pai, o senhor não tem uma bênção, não tem nada que o senhor possa entregar, uma bênção só. E novamente Isaac fala: filho, eu não posso, eu não tenho como, porque as bênçãos eu já liberei sobre o seu irmão que me enganou. Pai, mas uma bênção só, eu só estou te pedindo uma bênção. E Isaac então fala: filho, eu não posso fazer nada. E Isaac, a mesma bênção que Isaac tinha liberado para Jacó, dizendo que a terra o serviria e que ele seria respeitado pelos povos e os povos o serviriam e que o orvalho seria na vida dele, né? E a mesma coisa o Senhor ele diz para Esaú, porém ao contrário. Ele diz: você servirá, você será o servo, né? E sobre a sua terra não haverá orvalho, né? Então, isso é algo muito triste, né? Porque por mais que ali naquele momento Jacó realmente tenha enganado Isaac, mas Esaú já tinha vendido a sua primogenitura lá atrás, há muito tempo antes, né? Então só estava se cumprindo aquilo que foi profetizado, né? Onde o maior ele serviria ao menor, né? E hoje quando nós falamos sobre a descendência, uma linhagem, a gente sempre fala, né? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas isso é triste porque quem deveria ser lembrado, na verdade, era Esaú. A gente deveria fazer essa oração dizendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Mas não fazemos porque Esaú trocou o Porsche que ele tinha por uma bicicleta. E quantas vezes temos trocado o nosso Porsche por uma bicicleta, né? Porque às vezes o Porsche acaba a gasolina e a gente precisa chegar a algum lugar e a gente faz o quê? Pega a bicicleta, dá o Porsche para qualquer pessoa que vê na rua: olha, você quer trocar o seu Porsche pela minha bicicleta porque eu preciso chegar em tal lugar. E o que a gente faz depois? A gente se arrepende, porque assim como a Bíblia diz, né? Nessa parte da história onde eu contei para vocês que Jacó enganou, né, a Isaac, a Bíblia conta, né, e diz que Esaú chorou amargamente. Mas Esaú, ele não chorou porque ele estava arrependido. Ele chorou porque ele estava tendo remorso, porque ali caiu a ficha dele. Puxa, agora eu entendi que a bênção da primogenitura valia muito mais do que um prato de lentilha, né? E essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Que nós venhamos entender e saber que a presença de Deus, que o Espírito Santo, que a intimidade com Ele vale muito mais do que um simples prato de lentilha. Fique com essa palavra nesta manhã. Que o Senhor continue a ministrar no seu coração e que eu e você juntos nós possamos dar muito mais valor à presença de Deus, dar muito mais valor à comunhão com Deus, né? Dar muito mais valor à intimidade com Deus e não venhamos trocar Ele por um simples prato de lentilha. Amém? Se essa palavra falou ao seu coração, não esqueça de comentar o seu amém aqui embaixo. Se essa palavra falou ao seu coração, não esqueça de compartilhar, justamente para que Deus alcance a outras pessoas, né? Não esqueça de curtir esse vídeo. E se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever, que o Senhor possa estar abençoando o seu dia. E amanhã, se o Senhor permitir, estarei aqui de novo, com mais um episódio Cristo na Mente. Deus abençoe.